boa noite oficial para nós aqui, para o pessoal que, impedidos de comparecerem de forma presencial, acabam nos assistindo pelas mídias sociais. Então, uma boa noite a todos. Vamos então fazer a nossa prece, buscando o quanto seja possível deixar-nos envolver pela melodia suave que toca ao fundo, permitindo assim que os nossos pensamentos possam serem direcionados para a fonte inesgotável do amor de Jesus, que em resposta e utilizando-se dos benfeitores espirituais que trabalham, servindo em nome do Mestre querido, recebemos então as dúlcidas irradiações de paz, de harmonia e de serenidade que esses benfeitores intermediários trazem até nós. E estando eles ao lado de cada um de nós nesse momento, nos abraçam carinhosamente e cientes das nossas mais prementes necessidades, das nossas dificuldades, das nossas incertezas, das nossas inseguranças. Eles então, como na condição de generosos sirineus, eles nos amparam, envolvendo o nosso coração, os sentimentos, a nossa alma, com essas irradiações, com essas vibrações amorosas das quais eles são os intermediários, trazendo até nós, permitindo-nos assim viver esses breves momentos que nós dedicamos ao conhecimento, ou à aquisição do conhecimento, com o objetivo de utilizá-lo no difícil processo de transformação moral, que é de longe o maior desafio das nossas existências. Mestre amigo, abençoa todos nós, abençoa o esforço que estamos fazendo para nos tornarmos melhores. Abençoa, Jesus, os benfeitores espirituais que em vosso nome nos amparam, nos assistem, nos auxiliam, nos inspiram, ciente das nossas necessidades, nos socorrem e em nome do vosso amor protegem a todos nós. Permita-nos ainda, Senhor, interceder junto de vós, de maneira especial, a envolver a nossa querida Cassiane, que o vosso amor possa envolvê-la como manifestação de gratidão pelo trabalho que ela realiza, levando a vossa mensagem, levando fascículos da vossa luz, da luz do vosso amor, para iluminar os corações de todos nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. Obrigada pelo acolhimento. É sempre bom, né? Receber carinho e atenção. Quem não gosta, não é verdade? A gente gosta e precisa, né? Vamos então. A lição de hoje, ela é a lição 94 do livro Vinha de Luz. Emmanuel intitula ela como escrita individual. Escrita não, escritura individual. Engraçado que quando eu recebi o tema, eu abri a primeira vez e eu não li escritura, eu li escrita. E repeti exatamente a mesma coisa aqui. Então, não é por acaso, né? Deve ter algum significado. E quando
eu estava estudando, eu estudei o significado da palavra escrita e estudei o significado da palavra escritura. Porque essa lição do Emmanuel não é uma lição tão fácil, né? Na verdade, o Emmanuel, ele não é assim tão fácil de se compreender. A gente precisa ir a fundo, né? Ir buscando o que ele quer dizer. E então, muitas vezes a gente pega as obras e simplesmente abre ao acaso e faz aquela primeira leitura e a gente fala assim, nossa, mas não entendi nada disso, né? Só que a gente esquece que tem sempre uma epígrafe antes daquela lição do Emmanuel. E claro, a gente como palestrante, né, a gente percebe que precisa ir buscar um pouquinho mais de informação. Se ficar só na lição do Emmanuel, a gente não consegue fazê-la entender, né? Transmitir a mensagem para vocês para que fique um pouco mais fácil. Então, com o longo do tempo, que é muito curto ainda que eu dou palestra, eu comecei a entender que para eu entender o Emmanuel, eu precisava recorrer ao Novo Testamento, ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento também, algumas vezes. Mas eu vou ler rapidinho a epígrafe, que ela é bem pequenininha, né? A epígrafe sempre é pequenininha. Então, o título é Escritura e não Escrita, individual. E a epígrafe é uma fala de Mateus, está no capítulo 26, no versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos deixou-os e fugiram. Eu falei assim, nossa, mas não entendi ainda quase nada, né? Então, fui lá em Mateus e descobri que justamente estava falando do momento em que Jesus foi preso. Justamente o momento em que Judas beija Jesus, né? E o beijo que ele recebe é o sinal para que ele fosse aprisionado. Então, esse foi o acordo de Judas, né? Quando vocês virem eu beijar, é ele que vocês têm que capturar. Essa é o momento onde está a epígrafe dessa lição. Mas, voltando um pouquinho antes, justamente a gente tem a última ceia, né? E lendo a passagem, foi trazido qual era o significado naquela época, na época de Jesus, de se sentar e se comungar, né? As pessoas sentarem para comer juntas. Qual que era o significado? E tinha mais uma situação. Eles tinham um pote com molho que se colocava à mesa. E esse pote com molho, geralmente você dava para aquelas pessoas que você tinha mais afeto, mais carinho, que significava mais para você um pedaço de pão. E aquele que molhava, né, que tinha o direito a molhar o pão naquele molhinho, era considerada a pessoa mais próxima. E naquele momento da última ceia, Jesus fala que aquele que molhasse o pão seria quem o trairia, né? Então, as escrituras dos profetas, né, como diz a epígrafe aqui, estariam se concretizando. Eu só falei para tentar explicar um pouquinho as ideias do Emmanuel, né? Como foi mais fácil para mim compreender, também para eu falar um pouquinho sobre essa lição. E fazendo esse paralelo, né, da Santa Ceia, daqueles que a gente tem mais afeto, das pessoas que a gente abre, né, para adentrar no nosso lar. Talvez a simbologia de Jesus não é o lar físico, mas a simbologia de Jesus é o lar do coração, né? Quando a gente abre as portas do nosso coração para as pessoas entrarem. E quando a gente abre a porta do nosso coração, a gente fica mais vulnerável emocionalmente, né? E geralmente a dor que mais machuca é quando
aquela porta aberta para aquele ser que a gente considerava tanto, perde o significado, no sentido que a gente nunca espera que alguém que tem tanto significado é capaz de um dia nos fazer o mal, né? Ou como Judas nos trair, né? Judas traiu Jesus, Judas entregou Jesus, né? E aí o Emmanuel vai dizer nessa lição que a Escritura, ela tem um poder que é um poder religioso, à época de Jesus. As Escrituras têm um sentido oficial, de um documento oficial, né? E um sentido legal também, né? E no decorrer da lição, ele diz que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos atos do cotidiano, diariamente, efetivamente são os nossos documentos, ou seja, nós mesmos traçamos, né, as cláusulas contratuais com o Ser Supremo. E aí ele usa uma simbologia que ele fala assim, nós, os servos encarnados, né, traçamos um paralelo, traçamos um documento, nós fazemos um documento com o Ser Supremo. Mas não uma figura de um Ser Supremo, né? Às vezes a gente tem essa figura de Deus como um homem, um senhor com cajado, sentado numa cadeira, e no dia da nossa morte a gente vai encontrar com ele, né? E aí ele vai falar, você fez isso, você fez aquilo, você não fez, ou você fez, né? A gente tem essa ilusão. Mas eu penso que esse Deus, ele é um Deus em sentido de uma consciência criadora, uma consciência universal, criadora. E se ele é criador e nos criou, nós fazemos parte dessa consciência. E o nosso dever é fazer o possível para compreender esta consciência. E quando nós escrevemos as nossas próprias cláusulas contratuais ao longo das nossas existências, com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos, nós automaticamente estamos traçando um paralelo, não, essa não é a palavra, mas nós estamos fazendo um acordo, né, com Deus. E dependendo do que a gente acorda, não tem jeito, nós vamos ter, né, que prestar as contas, seja nesta existência ou numa existência futura, né? Então, Jesus naquela passagem percebeu que Judas podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Como qualquer um de nós, podemos fazer qualquer coisa que nós queremos. Somos livres para escolher o que queremos falar, pensar e fazer, a forma que nós queremos agir, né? Somos livres. Então, a semeadura, ela é livre. Só que a Escritura está sendo firmada, mesmo que a gente inconsciente não perceba que isso está acontecendo. Né? É inconsciente da nossa parte, de uma forma até um pouco rebelde, imatura. Então a gente vai levando o nosso dia a dia, que vai passando o tempo e vai virando uma existência, às vezes duas, às vezes até mais existências, né? Sem despertar para isso, que tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, né, é da nossa responsabilidade. E a gente precisa prestar contas com o universo por tudo isso que falamos, sentimos e agimos. Então, fica mais fácil de entender que Deus não é esse Senhor malvado, né, que escolhe quem vai ser feliz ou quem vai ser infeliz.
E fica mais fácil de compreender que a felicidade também está mais nas nossas mãos do que nós imaginamos. Tanto a felicidade como a nossa tristeza. Porque tudo depende das escolhas que fazemos, da forma que agimos, da forma que pensamos. Então tudo fica mais fácil se a gente voltar o olhar para esta forma, né, de sentir, pensar e agir. Então, quando Emmanuel diz assim no final da lição, o homem atende sozinho no capítulo da morte aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Né? Se a gente lembrar de uma passagem que está no Evangelho, né, tem uma pergunta que fala assim: onde está a lei de Deus? E a resposta está na nossa consciência, grafada, inclusive tem esse termo, grafada na nossa consciência. Né? Então, praticamente, é muito próximo aqui, ele dizendo, né, que os itens da escritura, grafadas por nós mesmos, né, diante das leis do Eterno Pai, né, das leis universais. Então, vale mais uma vez pensar nessa situação de que somos servos encarnados, né, diante desse Senhor Supremo, por causa da nossa própria rebeldia. Quando nós percebermos as mudanças necessárias que temos que fazer, não deixaremos de ser servos, né? E aí nós estaremos um pouco mais próximos de Deus, compreendendo um pouco mais o que Jesus tentou nos alertar enquanto esteve aqui, compreendendo um pouco mais do que a espiritualidade tenta nos transmitir, né? Através dos ensinamentos, através do que a gente recebe na casa espírita, né? Quando a gente vem à casa espírita, quando a gente recebe um passe, quando a gente faz um estudo em conjunto, né? Tão mais fácil quando a gente está na casa espírita estudando juntos sobre uma passagem, sobre um livro, sobre algo. É tão mais fácil quando a gente está sozinho, a gente precisa, né, ir mais a fundo, a gente às vezes não consegue compreender, mas quando a gente está aqui juntos, né, nessa atmosfera que nos recebe, que nos envolve, nesse ambiente que é preparado, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, né? Então vale também pensar que quando a gente abre as portas do nosso coração, e algumas vezes nós passamos pelo processo da desilusão ou pelo processo da decepção, quando a gente olhar para aquele outro que causou isso em nós, perceber que aquele outro não causou porque ele é malvado, ou porque é cruel, ou porque nos desconsidera. Mas, na maioria das vezes, aquele outro ainda não tem a percepção, ainda não tem a maturidade de perceber que erra porque não sabe. Judas estava com Jesus o tempo todo. E na passagem do Novo Testamento, há uma fala de Jesus que fala: você esteve comigo diariamente. Você não precisava trazer este exército para me prender como se eu fosse um assaltante. Não era necessário. Você me conhecia, você me conhece tão bem que não era necessário.
Talvez a grande desilusão, né? Porque era alguém muito próximo de Jesus. E naquele momento, naquele momento da prisão, Simão Pedro estava do lado de Jesus e tirou a espada. E quando ele tira a espada, ele machuca, ele corta a orelha direita de Malco. Malco era um dos homens que prendia Jesus. E Jesus imediatamente fala para ele: abaixa a tua espada, né? Porque quem com a espada fere, com a espada será ferida. Então eu estou trazendo essa fala de Jesus para que vocês saiam daqui pensando sobre isso. Quando a gente fere, nós estamos assumindo um contrato de que possivelmente nós, em algum outro momento, também passaremos por aquela situação. E nós só vamos compreender quando nós vivenciarmos aquele ato que nós fizemos de uma forma gratuita ao outro. Mas quando nós recebemos aquilo mesmo que nós fazemos, é que nós aprendemos o processo. E aí vira a chave. Então, a gente precisa errar. Faz parte do processo da aprendizagem o erro. O que a gente não deve fazer é errar de uma forma consciente e repetir, né, com outras pessoas ou demasiadamente aquele erro, né? É importante errar para aprender, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos nos transformar. Então, talvez, no passado, às vezes a gente passa por uma existência dolorosa, difícil, cheia de dificuldades. E dentro da gente existe um sentimento de que eu não mereço isso, um certo vitimismo da nossa parte, porque nós ainda somos um pouquinho imaturos, somos crianças espirituais ainda, né? Apesar de muitas existências, né? Então a gente ainda tem aquele sentimento de não merecer, de não merecimento, né? Porque a gente não tem a lembrança dos atos passados. Mas talvez um dia essa cortina vai cair e vai ficar muito mais claro, né? Talvez no momento do nosso desencarne, algumas coisas façam mais sentido. No momento que a gente ainda está encarnado, por mais que a gente busque o entendimento de muitas coisas, às vezes não encaixa. Mas penso eu que no dia da nossa passagem, ou no dia que nós estivermos em um outro momento existencial, não nessa carne, né? Mas como o espírito, né? O ser pensante da criação, muitas coisas mais farão sentido para nós. Mas por hora é o que temos, né? Então que nós possamos voltar para os nossos lares um pouco mais aliviados do que aqui nós chegamos, que nós possamos buscar as nossas melhorias individuais, compreendendo tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos. E que a gente possa voltar esse olhar individual para cada um de nós, com esse olhar afetivo, esse olhar de acolhimento para os nossos próprios erros individuais, para todos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que convivem no nosso lar, aqueles que estão dividindo o mesmo ambiente profissional, aqueles que encontram conosco nas coisas mais simples no dia a dia, no trânsito, no supermercado, na feira, na farmácia, que a gente possa olhar para todos que nos cercam e que nos envolvem, como nós olhamos para nós mesmos, com um sentimento afetuoso, um sentimento de perdão e, acima de tudo, um sentimento de acolhimento e de que, assim como nós não somos perfeitos,
assim como nós precisamos muito nos trabalhar, aqueles que estão compartilhando a existência física conosco também não são. E lembremos também dos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco. Eles também precisam deste olhar. Que tenhamos gratidão pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela sua compartilha. Que tenhamos em nossa mente a certeza de que eles estão também num processo de aprendizado, assim como nós. E que é preciso respeitar o nosso processo individual, como o processo individual deles também. Que nós possamos voltar para os nossos lares com o coração banhado em luz, com a nossa mente irradiante e um pouquinho mais próximo de Jesus. Que nós possamos manter esta boa energia que aqui recebemos ao longo de toda a semana. E quando voltarmos para um próximo encontro, que a nossa energia seja uma energia positiva, uma energia de gratidão à vida, de gratidão a esta oportunidade que estamos tendo de mais uma vez fazer a lição, colocar em prática tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou quando esteve diante de nós, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende com os nossos amigos espirituais, nas nossas orações mais profundas, naqueles momentos em que vêm os insights, naqueles momentos que as respostas vêm, naqueles momentos em que a gente percebe que pode ser melhor e que o dia seguinte pode ser muito melhor do que este dia de hoje. Encerro aqui a fala de hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar nesta casa, agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder estudar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, para conversar um pouquinho com vocês, e agradecendo também a Jesus e a toda a espiritualidade que aqui nos recebeu. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.